Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Rafaela Almeida, sou maquiadora e a gente vai para mais um tutorial de maquiagem. Primeiro eu apliquei um sérum da Cronos da Natura, espalho pelo rosto inteiro e espero secar. Após eu venho usando um hidratante da Embryolice e aí aplico também no rosto e espero a pele absorver para poder ir para o próximo passo. Enquanto a pele vai secando, eu já vou escolhendo ali a base que eu vou utilizar. Estou usando a paleta da Kryolan, eu estou usando a cor D4. Pego um pouquinho do produto e esquento na paleta, porque como esse é um produto à base de cera, ele é um produto mais grossinho. Então eu esquento ele na paleta para poder ele diluir e conseguir aplicar na pele. Uso um pincel ali da Real Techniques, é um pincel bem fofinho e eu vou usando para poder aplicar de forma natural esse produto, porque ele tem uma alta cobertura, então eu vou colocando ali com esse pincel para poder deixar o mais natural possível e preencher também todas as marquinhas do meu rosto, todos os poros, porque como é um produto mais denso, ele tem um pouco mais de dificuldade de penetrar nessas áreas. Agora apliquei ali da mesma paleta a cor D32, que é um blushzinho, é um tom rosado, e eu estou usando ele como blush. Já tinha aplicado o corretivo na área de iluminação ali dos olhos, e agora vou para o contorno. Também estou usando a paleta da Kryolan. Como vocês já viram em outros vídeos, essa paleta ela é multifuncional. Com ela eu consigo fazer base, blush, contorno, iluminação, consigo usar para batom, consigo corrigir sobrancelha. Ela é multifuncional mesmo e tem uma ótima cobertura. Então, por conta disso, eu utilizei ela na preparação de pele para poder facilitar e não ficar pegando vários produtos para poder fazer essa preparação, né? Se eu tivesse só essa paleta para poder fazer maquiagem, eu conseguiria produzir praticamente todos os tons de pele, todos mesmo. Agora eu venho ali e aplico um iluminadorzinho em pó da MAC, que eu amo porque ele é bem fininho. Estou usando uma cor que ele tem um fundo dourado, porque eu acho que combina com a cor do blush que eu passei. Venho selando as minhas áreas de iluminação apenas com um pincel e o pó compacto, porque esse pincel ele facilita de aplicar apenas nas áreas que eu realmente quero selar. Eu não apliquei blush em pó, eu não apliquei contorno em pó, eu só selei a pele aonde tinha iluminação, que era a área dos olhos e a parte abaixo do contorno. E também o bigodezinho chinês, porque essa parte ali minha costuma abrir muito. A base costuma sair com muita facilidade. Então, eu selei dessa forma para evitar colocar muito produto e não acabar abrindo. Outro lugar que também abre muito foram as linhas de expressões da minha testa ali, que eu selei também. Agora eu vou utilizando ali um pincel chanfrado, que ele tem uma parte mais fina e longa e a outra parte mais curta e grossa. E eu venho aplicando ali conforme o formato da minha sobrancelha. Eu pego pouco produto, tiro o excesso e vou marcando as extremidades da minha sobrancelha para poder depois esfumar, deixando um ar bem natural. Esse produto, ele é da Ruby Rose, é uma máscara de sobrancelha, né? Um corretivo de sobrancelha, e ele custa em torno de 10 a 15 reais, dependendo da loja. E ali, ó, vocês veem que eu escureço mais a parte da ponta da sobrancelha e a parte de dentro dela, né? O início dela, eu deixo o mais natural possível. E o rabo da sobrancelha que eu tendo a escurecer um pouco mais. Importante ter essa escovinha para poder ajudar a esfumar e deixar o mais natural possível essa sobrancelha. Agora vamos para a parte da sombra. Peguei o pincel que eu estava utilizando antes e esfumei aquele corretivo que estava na pálpebra. E agora eu venho fazendo a aplicação dessa sombra. Peguei um pincel que também é de esfumar, bem fofinho. Peguei um tom de marrom, fundo meio terra assim. E aí venho ali na parte da minha pálpebra fixa, que é onde eu quero criar um fundo de sombra, só para dar uma profundidade nesse olhar, deixar uma marcação ali.
venho novamente pigmentando ainda mais, porque eu senti que estava muito claro e não estava aparecendo tanto, então eu pigmentei um pouco mais. Vocês vão ver que depois, essa pigmentação que eu fiz, ela vai praticamente sumir. Mesmo que você esteja olhando ali e esteja aparecendo que esteja muito forte, mas ela vai sumir, porque depois eu vou fazer uma outra parte que vai destacar mais do que essa parte esfumada. E o importante é dar acabamento a esse esfumado. Depois que o produto já tiver acabado, o pincel já vai estar semi-limpo, você esfuma a borda dessa sombra para poder tirar a marcação. Agora eu vou utilizar a mesma tonalidade, porém vou usar um pincel mais fino, um pincel da Levangie, é o Gama 04. A mesma tonalidade que eu usei para fazer o fundo de sombra, agora eu vou fazer um delineado alongado com sombra. Eu vou pigmentando ali a barra do cílio e vou puxando e subindo ele, afinando, para poder deixar esse efeito mais gateado. Não é um Fox Eyes que eu estou fazendo, eu estou fazendo um gateado com sombra alongado. Vai ser uma sombra alongada em V, lateral. Vocês podem ver agora que eu vou puxando para dentro essa sombra bem ali na área do côncavo. Vou escurecendo ali e deixando como se fosse um V lateral. Conseguem ver aí? Deixa aqui nos comentários se vocês estão vendo esse Vzinho lateral que eu estou fazendo no meu olhar. Volto para o lado agora, ou contrário, e faço o mesmo procedimento. Faço um delineado em V, bem alongado, vou alongando ele ao máximo que eu posso. Ali foi para poder esfumar, que eu voltei nessa parte aí, para poder alongar esse esfumado para fora do olhar. Agora vamos lá, voltando aqui, venho de novo com a mesma sombra, só que o pincel Gama 04 da Levangie, fazendo um delineado alongado de sombra. Volto sempre, pego mais produto para poder pigmentar, porque nessa parte ali eu acho que tinha pouco corretivo na pálpebra, então não estava pigmentando tanto. E vocês vão ver que eu sempre vou e volto nessa construção de sombra, porque se tiver alguma falha na pigmentação, a gente tem que ir e corrigir. Então eu vou lá, pego o produto, aplico de novo, vou esfumando, faço movimentos de vai e volta para poder ficar impecável, aparecendo toda a construção de sombra que foi feita, porque senão não adianta você fazer uma sombra e ela ficar falhada, ficar aparecendo buracos na sombra. Então, enquanto esse esfumado não tiver perfeito, você não pode sair dali, senão compromete a maquiagem no final total, dando aquele aspecto de sombra manchada, né? Agora eu venho com um outro pincel e vou pigmentando na área que eu fiz o delineado alongado, só que com uma sombra mais escura que eu mostrei aí no início do vídeo. E aí eu vou só aonde foi feito o delineado. Eu não vou com essa sombra aonde eu fiz o Vzinho dela, tá? É mesmo para alongar e destacar um pouco mais. Repito o processo do outro lado do olho para poder igualar, ficar bem direitinho, bem certinho e com o mesmo pincel, que é um pincel mais fininho do que o da primeira vez. E aí eu vou subindo aí, ó, para poder deixar esse delineado bem alongado, bem destacado. Vou usar uma sombra agora que ela parece branca, mas ela é tipo um off-whitezinho e ela não é tão pigmentada assim. Então eu coloco ali no início da minha sombra para poder deixar um pouco mais claro, para poder receber um brilhozinho que eu vou colocar ali, vou aplicar para dar um tchan nessa maquiagem. Agora eu vou com esse mesmo pincel que eu fiz o delineado alongado, com a mesma cor também, para poder unificar esse delineado de cima com a parte inferior dos olhos. Vou criando essa marcação ali para deixar um olhar mais dramático, um olhar mais noturno. Dei os acabamentos ali desse olhar, vou para a cola de glitter da NYX, coloco uma gotinha ali em cada, dou batidinha e venho utilizar
o pigmento da cor que você desejar. Nesse caso aí, ele era um furta-corzinho e ele puxava para o lilás e rosa, que eu estava achando que não ia ficar muito legal, porque a sombra que eu usei era marrom, mas até que no final das contas ele super casou, super combinou. E vocês podem ver que cai bastante pigmento ali na área dos olhos. Então eu pego o pó solto com aquele pincel bem fofinho, aplico o pó e venho já arrastando de leve para poder remover esse glitter que caiu ali. Aí eu fiz uma marcação ali com lápis na boca para poder delimitar as bordas dos meus lábios. E aí me facilita na aplicação do batom, principalmente quando é o batom vermelho. Aí, gente, esse batom, ele é mate. Na hora que eu apliquei, ele tá com esse brilho aí e tudo mais, parecendo que é um gloss. Mas depois que ele seca, ele fica bem matezinho mesmo. Só que eu excedi, minha boca ficou muito grande com essa marcação que eu tinha feito e eu refiz ela e não gravei essa parte porque borrou muito, então eu tive que ajustar bastante. Agora eu vou aplicando ali os cílios. Como que eu faço essa aplicação? Primeiro eu colo no meio, depois eu vou colando as bordas para poder me facilitar. Ajusto com o dedo para poder fixar bem esses cílios. E você, tem alguma maneira que você faz para aplicar os cílios de maneira mais fácil? Bom, galera, chegamos ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma maquiagem que eu facilmente usaria para casamento, para formatura, para uma reunião, para uma festa, para um noivado. É uma maquiagem que ela não é uma maquiagem pesada nem chamativa, assim, a ponto de você não conseguir usá-la em qualquer ocasião. E antes que eu me esqueça, vamos lá, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para que eu possa entregar cada vez mais conteúdo para vocês. Um beijo, tchau, tchau.